No vídeo de hoje nós vamos ver como fazer boas perguntas. Tá? Esse é o título da lição de hoje. Como fazer boas perguntas. Já estamos na parte 17 do nosso curso sobre como abrir grupos de audição da Bíblia. A importância das perguntas na condução da reunião. Queridos, perguntas, quando elas são bem formuladas, são uma ferramenta muito excelente para um bom ensino, para que a reunião seja uma reunião produtiva e participativa. Então nós vamos ver um pouquinho agora sobre a importância dessas perguntas ao você estar liderando e conduzindo um grupo de audição da Bíblia. Quando você aprende a fazer boas perguntas, elas influenciam e ajudam a você manter o rumo da reunião. Você mantém a reunião dentro daquilo que aquele grupo de capítulos que nós estamos ouvindo está dizendo. Então, as boas perguntas fazem você se focar no conteúdo que está sendo ouvido naquele dia de audição ali. A outra coisa é que, ao fazer boas perguntas, você começa a estimular e a aprofundar o entendimento do conteúdo. Você vai estar lembrando aquilo que foi dito e vai estar revendo. Eu gostaria de mostrar aí o exemplo de Jesus Cristo em Marcos 8, 27 a 29. Jesus ele foi muito eficiente em fazer perguntas. Nós vemos nesse trecho aí, não vamos ler todo o trecho, mas desse trecho nós podemos ver dois exemplos de Jesus fazendo perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi: quem dizem os homens que sou eu? E depois ele perguntou para os discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus era mestre em fazer perguntas. E esse estilo de ensino ajudou os discípulos a chegarem a uma conclusão sobre quem era Jesus, sobre a identidade dele. Então, se você prestar atenção ao ouvir o Evangelho, ao ler os Evangelhos, preste atenção e comece a marcar, a grifar como Jesus usava e a frequência. Você vai perceber que ele constantemente usava perguntas como um método de ensino, Agora, por que Jesus ele usava perguntas? E por que nós devemos ser capazes de fazer boas perguntas durante as nossas reuniões? Vamos ver agora alguns propósitos das perguntas na reunião. As perguntas na reunião, elas criam interesse, elas promovem a participação das pessoas dentro do grupo, elas também testam o entendimento daquilo que as pessoas acabaram de ouvir. As boas perguntas contribuem para a fixação do conteúdo, vai lembrar aquilo que foi visto. As boas perguntas ajudam os participantes a chegar a conclusões. As boas perguntas produzem convicções, entendimento mais profundo das verdades e ajudam também a aplicar o conhecimento. É o que nós queremos, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de natureza. Isso tudo, as boas perguntas, elas nos ajudam, são fortes ferramentas que contribuem para nós alcançarmos esses objetivos durante as nossas reuniões. Eu queria falar agora sobre 4 tipos de perguntas que existem para nós aprendermos, para sermos exímios, mestres em fazer perguntas durante as nossas reuniões. São 4 tipos de perguntas. São as perguntas guia, são as perguntas limitantes, pergunta aberta e pergunta ampla. Vamos ver cada uma dessas perguntas, começando com a pergunta chamada pergunta guia. Como o nome já diz, a pergunta guia ela sugere uma resposta. Ela praticamente ela está forçando a opinião do líder sobre o grupo. Quando você faz uma pergunta guia, você já tem a resposta que você quer. Então você não está estimulando o pensamento, a participação, a discussão dos participantes do grupo. Exemplo de perguntas guia, chamado pergunta guia, por exemplo, é aí, ó. Paulo diz que devemos nos regozijar sempre, não é verdade? Então a resposta é sim, Ou, é claro que você não crê nisso, não é mesmo? Você está esperando uma resposta, um não, Veja bem, esse tipo de
pergunta, ela não tem nenhum valor para estimular o pensamento, para estimular a interação do grupo, para estimular a participação. Inclusive, esse tipo de pergunta ele faz é matar a conversa, a discussão, o bate-papo. Ele encerra o assunto, né? A pergunta guia ela é muito útil quando você está realizando uma palestra, dando uma aula, ou mesmo é uma conversa entre duas pessoas. Mas cá entre nós, esse tipo de pergunta deve ser evitada, né, numa reunião em grupo, onde o alvo do líder é a participação, que ele quer motivar que as pessoas também falem. Existem elas, mas não é um ambiente adequado para nós aplicarmos a pergunta guia nesse contexto. Um outro tipo de pergunta que nós queremos ver é a pergunta limitante. Como o nome sugere aí, ela limita o pensamento. Ela vai limitar o pensamento dos participantes para aquele aspecto específico que o líder percebeu naquele texto. Então é mais ou menos também uma leitura da mente do líder. Exemplo aí, qual era o discípulo principal de Paulo? Ou quais são as 3 grandes verdades desse capítulo? Então, as respostas que você conseguirá a estas perguntas são aquelas que você já pensou de antemão, aquela que você quer. Então, esse tipo de pergunta também nas nossas reuniões de grupo não tem praticamente valor, porque ela não vai ativar a participação, porque está apenas claro que você já tem uma resposta exata que você quer que a pessoa diga e que é apenas uma competição para quem acerta a resposta, um tipo de leitura da mente. Os participantes vão ter que saber o que você quer que eles respondam. Então seria muito melhor perguntar, por exemplo, quais são algumas das grandes verdades que vocês veem nesse capítulo, né? Então não seria assim limitante. O próximo tipo de pergunta é uma pergunta chamada pergunta aberta. Então, a pergunta aberta, ela já permite ao participante uma exploração. Ele vai explorar as causas, os motivos, as razões, ele vai pensar em lugares, em condições, em resultados, ele vai fazer a mente dele voltar a lembrar aquilo que foi ouvido, sem sentir-se assim estreito, confinado, obrigado a acertar a resposta que você tem em mente. Então, normalmente a pergunta aberta, ela começa com um pronome. Vamos ver aí algumas dicas. A pergunta aberta, por exemplo, alguns tipos aí. Quais são algumas maneiras pelas quais podemos aplicar isso às nossas vidas? Quais são alguns resultados de sermos cheios do Espírito Santo? Quais foram as ocasiões em que Cristo se retirou para orar? Que lugares podem ser bons para uma devocional? O que Deus falou com você nesse capítulo? Tá vendo? Então são perguntas em que você tem várias opções de resposta. Você sempre vai procurar colocar a pergunta no plural, mostrando que você não está esperando uma única resposta, mas você está estimulando sim o pensamento, deixando livre a descoberta das verdades pelas pessoas. Então uma pergunta limitante como qual foi o principal discípulo de Paulo pode se transformar numa pergunta aberta perguntando quais foram alguns discípulos de Paulo. E a pergunta aberta, ela ajuda muito o líder a conseguir a participação dos ouvintes, tá? Porque ela estimula a descoberta, estimula a compreensão, estimula a aplicação do conteúdo da audição, então tornando assim um aprendizado mais relevante. Então vamos aprender e utilizar as perguntas abertas. E o quarto tipo de pergunta que nós queremos também aprender é a chamada pergunta ampla. A pergunta ampla conduz o restante do grupo a uma participação depois que alguém respondeu a pergunta aberta, né? Aquela pergunta que foi dita e alguém expressou a sua opinião sobre o assunto e normalmente essa pergunta ampla é melhor utilizada logo após uma pergunta aberta. Um exemplo aí, qual a opinião de um de vocês? Ou após alguém ter dado uma opinião, você pergunta, qual a opinião de mais alguém? O que os demais pensam? Alguém tem uma outra ideia? O texto te ensinou alguma outra coisa? Algo que você gostaria de compartilhar conosco? Entende? Então você abre a discussão para que outras pessoas participem após alguém já ter dado alguma opinião. Esse tipo de pergunta tem um valor muito grande,
porque ele realmente estimula o pensamento e não limita a participação a uma pessoa que deu a resposta. Faz com que os demais também deem a sua opinião. Lembre-se que ela é bem melhor utilizada logo após uma pergunta aberta ter sido respondida. Tá? Por exemplo, o texto, você lê um texto lá e você ouviu um texto e ressaltou um versículo daquele texto ali. Você se lembrou, ao ouvir Filipenses, que Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E de repente você pode gerar no assunto e perguntar quais são algumas maneiras que você pode pensar em como ter um espírito moderado. Ou o que os demais acham. Alguém gostaria de acrescentar algo? Então, isso aí são maneiras de você fazer com que as perguntas abertas se transformem em perguntas amplas e gerem a participação. Vamos terminar esse vídeo falando sobre dicas para você se tornar hábil em fazer perguntas. Algumas dicas aí. Primeiro, lembre-se do propósito da pergunta na reunião. A pergunta não é perguntar por perguntar. A pergunta vai gerar um aumento do conhecimento, vai gerar com que os participantes expressem aquilo que eles observaram. Sabendo que haverá perguntas, eles vão prestar mais atenção. E as perguntas ajudam a pessoa a pensar naquilo que está sendo dito e aumenta o poder de observação, de análise, de julgamento. É para isso que nós queremos que você aprenda a fazer perguntas e utilize as perguntas durante as reuniões. Segunda dica, escreva suas perguntas antes do início da reunião. Então é muito bom quando você, antes da reunião, ouve o trecho que vai ser ouvido e ali você já puxa algumas perguntas para durante a reunião fazer. Essa é uma dica. Terceira dica aí. Analise a reação do grupo. À medida que as pessoas ouvem ou conversam, você tem que prestar atenção. Será que estão compreendendo? Será que estão parecendo confusos? Esse grupo está lento em participar, está demorando, parece que está pegando no tranco. Né? Você tem que analisar o grupo, se as respostas estão sendo boas, se as perguntas que você está fazendo despertam interesse, isso tudo para você poder preparar melhor a reunião, tá bom? E também você precisa analisar a sua própria reação. Tá? Como é que você está se reagindo ao comportamento do grupo? Você está se sentindo irritado porque eles estão demorando em participar? Você está se sentindo, às vezes, impaciente com o silêncio? Sabe que o silêncio faz parte de um tempo de pensar antes de responder. Né? Responder sem pensar é estultícia, né? Então as pessoas pensam antes de responder. Agora, aquele silêncio prolongado pode indicar que você não fez uma pergunta clara, né? E você está tentando apressar as respostas ou você está dando tempo para as pessoas? Você ficou brabo porque alguém discordou daquilo que você falou, da sua opinião, ou ele viu outra coisa que você não havia visto? Você está procurando extrair contribuições em vez de dar uma aula, entregar tudo pronto para as pessoas? Então isso aí são maneiras que você precisa analisar como você está participando da reunião também. Para finalizar, mais 3 dicas aí. Procure ser informal e espontâneo. O propósito das perguntas não é fazer um quiz, não é fazer um interrogatório, é apenas ajudar as pessoas a meditar nas verdades bíblicas. É um esforço cooperativo de fazer descobertas. Você não é um professor arguindo os alunos para achar a resposta certa, isso não é um vestibular. Tá? A outra dica que eu quero dar é coloque as perguntas para o grupo como um todo. Chame as pessoas específicas para responder, se você as conhece bem, e dê tempo para as pessoas meditarem antes de dar a resposta. E a última dica aí do nosso treinamento de hoje as perguntas devem ser simples e específicas. São perguntas que devem estimular o pensamento, o raciocínio, despertar o interesse e que desafiam a pensar. Né? Veja bem, perguntas fáceis demais são entediantes, mas perguntas muito difíceis são desencorajadoras. Então, faça perguntas simples, específicas e que levem as pessoas a estimular o pensamento, tá bom? Então que você aprenda a fazer boas perguntas, treine, se prepare para que a sua reunião seja feita com excelência, tá bom? Até o próximo vídeo.